Oi, gente, bom dia a todos vocês. Como é que vocês amanheceram? Que todo mundo esteja bem, todo mundo em paz e com saúde. E hoje, nossa última aula da semana, eu vou trazer para vocês algumas informações importantíssimas. Essas informações, elas dizem respeito ao dia 7 de setembro, o dia que a gente comemora a independência do nosso Brasil. Ela vai ser comemorada na segunda-feira, dia 7, na segunda-feira. Como o dia 7 ele é um feriado nacional e é uma data também importantíssima que a gente não pode passar sem lembrar, que ela foi um marco histórico, na verdade ela é um marco na história do Brasil. Então ela teve muita importância porque foi um passo muito largo quando o Brasil ele se torna independente de Portugal. Então é uma data que a gente precisa sempre estar lembrando. Esse ano, por conta da pandemia, ela está com uma dinâmica um pouco diferente. Ela está uma dinâmica diferente, um pouco não, ela está com uma dinâmica diferente dos anos que nós estávamos acostumados, porque essa data ela era representada, ela era homenageada com desfiles cívicos das escolas, dos militares, mas esse ano, por conta de tudo que está ocorrendo, não vai acontecer. Mas é uma data que a gente precisa se lembrar, precisa estar lembrando. Então vamos falar um pouquinho sobre dessa história, que vocês sabem que o grito de independência foi dado por Dom Pedro no dia 7 de setembro do ano de 1822. Então, se você ver quantos anos o Brasil era dependente de Portugal, da corte portuguesa, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, no ano de 1500 até o ano de 1822, mais de 300 anos, o Brasil ele pertencia ao quê? À coroa portuguesa. E até então, toda a coroa portuguesa é que comandava o país, e o Brasil ele vivia nas amarras, ele vivia preso, sendo comandado pelos portugueses. E até então o Brasil ele estava insatisfeito com tudo que estava ocorrendo, o país estava insatisfeito com tudo que o rei de Portugal, as formas de administrar o país, eles estavam insatisfeitos e precisava que as coisas mudassem. Então aí, a partir desse ano de 1822, Dom Pedro ele rompe laços com a coroa portuguesa. O pai dele, Dom João VI, que vem para aqui para o Brasil no ano de 1808 com a família real, fugindo das forças armadas de ataques de Napoleão. E eles fogem para aqui para o Brasil, se instalam aqui no Brasil a partir de 1808. Eles se instalam aqui no Brasil com toda a corte portuguesa. Só que o que acontece? O rei Dom João VI ele precisa voltar para Portugal no ano de 1822, deixando em seu lugar seu filho, Dom Pedro, até então Dom Pedro, porque ele passa a ser chamado Dom Pedro I quando ele é coroado, quando ele se torna seu imperador, primeiro imperador do país, do Brasil. Então é a partir desse momento que ele passa a ser chamado de Dom Pedro. Então quem fica no lugar dele, quem ficou aqui no país foi o príncipe regente, Dom Pedro, que aí a partir daí ele sofrendo pressão, as pessoas aqui no Brasil elas clamavam por independência, então ele decidiu romper laços com a coroa portuguesa e a partir desse momento ele decide tornar o Brasil um país independente. Então a independência do Brasil é um feriado que se celebra a emancipação brasileira do Reino de Portugal. O dia da independência do Brasil, da pátria, se comemora nessa data a partir do ano de 1822, data que ficou conhecida como um grito de independência que ele deu às margens do Riacho em Piranga. Estava junto com seus soldados e ele gritou: independência ou morte. Então, ele proclamou a independência do Brasil e ordenou aos seus soldados que o acompanhavam que jogassem fora todos os símbolos portugueses que eles levavam em seus uniformes. E em seguida ele gritou, independência, ele ergueu a sua espada e gritou, independência ou morte. E a partir desse momento, simbolicamente, o Brasil não era mais uma colônia de Portugal. E aí foi quando que no dia 1º de dezembro do mesmo ano, Dom Pedro ele foi coroado primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Então ele deu o grito de independência em 7 de setembro, mas a partir do dia 1º foi quando ele foi coroado o primeiro imperador do Brasil.
E a partir daí foi que ele foi chamado Dom Pedro I. E quais foram as causas da independência do Brasil? Foram várias causas, vários os motivos para a independência do Brasil, né? Foi o desentendimento dos deputados portugueses e brasileiros com a coroa de Portugal, a vontade da elite econômica brasileira em acabar com o monopólio comercial português e as ideias iluministas a respeito das liberdades do povo, que o povo queria liberdade, o povo clamava por liberdade, o povo queria ficar livre das ordens, do comando, dos altos impostos que estavam sendo cobrados pela corte portuguesa. Então foi um dos motivos. Então é uma data que a gente precisa lembrar que foi um marco na história brasileira. Essa parte da independência, a parte da proclamação da República, mas agora falando da independência, quando o país se torna totalmente livre, totalmente independente de Portugal. Então é uma data que a gente precisa estar recordando, a gente sempre está lembrando. Não pode passar despercebido para a gente, não pode ser apenas símbolo, mas ela precisa ser história na nossa vida. Dizer por quê? Porque há muitos anos o país vivia sob o comando de Portugal, mas aí a partir de um grito de independência o Brasil se torna um país livre, totalmente livre, liberdade, independente. Então a gente finaliza hoje, desejo a todos vocês um ótimo final de semana com feriado, fiquem todos com Deus e a gente volta na próxima semana com mais nossas aulas online. Fiquem todos com Deus, beijos e ótimo final de semana.